Ô Dom Pedro Martorelli, I. é verdade que a Constituição de 1824 ela foi baseada, assim, a grosso modo, na Constituição espanhola e francesa? Nas duas? Na verdade, ela recolhe avanços liberais da Revolução Francesa, ela recolhe avanços liberais da Revolução Francesa e ela reflete os recuos da Constituição espanhola. Da figura do moderador, por exemplo, que Dom Pedro coloca goela abaixo, não é, dos deputados que haviam sido convocados para a Assembleia Nacional Constituinte, é um reflexo disso que vem. Mas é preciso lembrar que durante o final do século XVIII e o início do século XIX, nós tivemos a União Ibérica, né? Que era Portugal e Espanha vivendo era um só grande império, né? Então a influência espanhola é marcante não apenas na Constituição de 24, mas em toda a legislação portuguesa, né? As ordenações filipinas, afoncinas, manuelinas, essas ordenações que foram uma espécie de vademecum de Portugal e do Brasil, porque elas começam ainda no século XVI e vão durar até o século XIX. Para você ter uma ideia, Deodato, as ordenações portuguesas vigoraram no Brasil até entrarmos no século XX, porque o primeiro Código Civil brasileiro, ou seja, quando a gente tem um Código Civil brasileiro, em 1916, e até lá valiam as ordenações portuguesas regendo, né? Eram aplicadas aqui ao Brasil. Tá certo. Então vamos entrar na lógica o Vamos lá, direito. vamos lá. Deixar correndo aqui um pouquinho, ó. Tá aí, ó. A pauta de hoje. Eu fiquei sabendo de um rascunho que o Martorelli colocou aí num grupo que eu participo conjuntamente. Ele não sabia, mas eu salvei aquele rascunho, viu, Martorelli? Salvei aquele rascunho e falei, cara, eu preciso achar um Martorelli para bater papo sobre essa questão da lógica do direito. Martorelli, qual que é o problema da verdade no direito e qual é a sua condição de possibilidade? Na verdade, Deodato, o problema da verdade é um problema na vida e não apenas no direito. O problema da verdade é um problema que atinge todas as áreas da existência, da convivência, mas no direito ela se torna angustiante. Porque um fato nunca é verdadeiro. Um fato nunca é verdadeiro. Verdade é um atributo da narrativa sobre o acontecimento. Vou tentar explicar a você isso. Imagine que na noite de ontem Pedro matou João. Esse é o acontecimento, esse é o fato. Ele não pode ser, a gente não pode discutir se é verdade ou não é verdade, porque o acontecimento não tem como atributo ser verdadeiro ou falso. O que é que pode ser verdadeiro ou falso? É a narrativa que descreve o acontecimento. A narrativa é que é verdadeira ou falsa. O fato em si nunca é verdadeiro ou falso. Aí a gente precisa, bom, se existe uma narrativa que descreve o acontecimento, como saber se esta narrativa é verdadeira? Como saber se essa narrativa ela de fato merece a nossa fé, a nossa crença nela, a ponto não apenas de admitirmos como a narrativa verdadeira, mas para que essa assunção produza consequências jurídicas, de alguém ser condenado a pagar, a indenizar ou mesmo a ser preso por força da constatação de que alguma coisa foi verdade. Porque o que você tem no processo, Deodato, é a colisão de narrativas. É uma narrativa da acusação, é uma outra narrativa da defesa. Qual das duas é verdadeira? Verdadeira. E que critérios podem existir para que nós sejamos capazes de reconhecer a verdade? E aí eu já vou começar dizendo qual é o primeiro elemento angustiante, Deodato, que é a superação da ideia de que verdade pode ser correspondência.